Copy ou tráfego, qual o mais importante? Fala galera, está começando mais um episódio do Copcast, o podcast que mostra os bastidores do copywriting. Pode deixar. E hoje nós vamos falar sobre copy ou tráfego, qual é o mais importante. Só lembrando que esse foi um pedido lá do Instagram da SB Copy. Então quem quiser mandar temas, né, você vê que a gente usa. E a gente pensou assim, cara, vamos fazer um episódio clickbait mesmo, assim, para gerar muito corte polêmico, para dar treta. Por isso a gente trouxe também, né, o Fernando que tá aqui, certo, Fernando? Prazer. A Amanda tá sempre aqui com a gente também. E também, ó, já ia quase me esquecendo. Esse episódio é homenagem, né? A quem? Uma pessoa que faleceu, né? Não tá aqui. Ai, que horror. Enfim, então faleceu mesmo. Eu sabia que ele tava na UTI. Talvez mas... volte. Talvez volte no próximo. Ele faleceu, mas talvez ele volte. Então, infelizmente, eu tenho uma cadeira vazia aqui. A gente presta essa homenagem ao Pedro, que eu não sei se ele vai sobreviver, mas se ele sobreviver, ele deixou de ser meu amigo. Eu não falo mais com ele, cortei mesmo relações. Talvez volte, mas enfim. Por enquanto. Por enquanto a gente cortou relações, porque mais uma vez ele tá furando aqui o Copcast, que mostra, né, que a pessoa não leva a sério, né? Acho que a grande questão é essa. Mas enfim, vamos falar então da grande polêmica. Tráfego ou copy, qual é o mais importante? Eu já sei qual é o mais importante, mas antes eu vou escutar a opinião de vocês. Então, quem quer começar para falar sobre isso? Acho que quem de casa começa primeiro. É? Então, Amanda, pelo amor de Deus, você não vai falar que é tráfego, né? Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo já sabe a minha resposta, né? Na minha concepção, copy é mais importante. Agora a gente vai ter que convencer vocês o motivo disso. Eu até estava dando uma lida nos assuntos hoje e eu vi uma frase. Nossa, esqueci a frase. Não, muito boa, muito boa. O copy não era bom. O copy não era bom. É uma coisa... Ai, gente. Ó, ela esqueceu a frase, mas ela lembra que ela foi impactada pelo tráfego, então... Olha, já criou-se o contraponto aqui. Não, mas era... Abre aspas. Abre aspas. Uma coisa nesse sentido. O tráfego atrai e a copy faz a pessoa ficar lá. Só que tinha uma palavra que é a que eu não tô lembrando. Que era uma frase. Mas já dá pra entender um pouquinho, né? O sentido era esse. Tá. E quando eu li, eu falei, legal, mas eu acho até, inclusive, que a copy também atrai. Ajuda o tráfego ali nessa atração. Então, esse é um dos motivos aí, pelo que eu acho. Não lembrei a frase, né? Mas tudo bem. Não, mas já acho que deu pra entender, né? Você quer começar já ou ainda não? Assim, a minha visão é que, assim, os dois são importantes, mas eles têm momentos, assim, que um é o favorito e outro não é. Vai ficar meio em cima do muro mesmo. Não. É porque, por exemplo, você é um expert. Você já tem uma audiência ali e você nunca vendeu nada, a copy é mais importante. Só com copy você consegue fazer um belíssimo lançamento ali. Muitas vezes a gente faz isso na hardcore em si, a gente faz isso com muito cliente nosso, na ressaca de um lançamento, fazer uma ação completamente orgânica. O cara já investiu com tráfego, então para aumentar o ROI. Lá. Exato, a galera tá no grupo descansando, a gente tem coisa, a gente vai e faz um meteórico ali dentro, a gente faz uma ação relâmpago, a gente faz alguma coisa. Então a copy, muitas vezes ela é autossuficiente. Quando que eu vejo que o tráfego é mais importante, por exemplo, um projeto validado, um lançamento que você tem uma copy muito boa, cara, você vai esgotar essa audiência. Então a chance de você trazer mais pessoas, aí o tráfego tem o protagonismo. Para você trazer mais pessoas, se você já domina, a copy já tá legal, é tráfego. É mais injetar gente lá. No perpétuo, é isso. Mas se a copy não tiver boa... Então, mas exato. Depois que você resolveu a copy, é um jogo de tráfego. E o tráfego, eu acho assim, o tráfego muda muito mais rápido que copy. Toda hora quebra alguma coisa no jogo de tráfego. Copy, a gente tem muito mais problema de, tipo, surgir um novo mecanismo que todo mundo tem que usar. E aí, quem é expert surfa nisso... Quem não é, 2 meses depois tá usando o mesmo negócio que não funciona nada, entendeu? Eu acho que o tráfego, assim, ele é mais chato, né? Sim. Eu vou dizer assim porque eu faço os dois. E é que nem você falou, tipo, o Facebook, se você tem uma página que tá convertendo, cara, a chance dela, tipo, de hoje pra amanhã ela parar de converter é praticamente zero, né? Praticamente zero.
Agora, tráfego, assim, a campanha tá indo linda, maravilhosa. De repente, assim, tem choveu na sede do Facebook, tipo, a campanha para. Cara, literalmente na data para. que a gente tá falando agora, que a gente tá gravando, semana passada, teve um bug mundial Sim. do business, que foi exatamente isso. E, tipo, o CPM estourou lá no alto, né? Que é o custo por milhar. Daí, tipo, e o que eu acho mais engraçado é que o Facebook tá se lixando pra você, Sim, né? ele fala assim, cara, olha, a gente gastou seu dinheiro errado. Exato. Eu vou te reembolsar R$20 e tamo tranquilo. Mas, cara, meu lançamento tinha data, Eu já acabei de gastar R$5 R$5.000 seus, eu vou te devolver R$20, espero que você fique feliz. Basicamente, isso que o Facebook não te fala. explica se contaminou o pixel ou não, se você ferrou todo o seu lookalike, já aconteceu. A gente tava até falando a gente tava comentando sobre suporte de curso, né? E daí tem um aluno da SB Copy que ele faz um curso de tráfego e ele comentou que o suporte de tráfego desse curso de tráfego era muito ruim. E eu já dei muito suporte de tráfego, é um inferno dar suporte de tráfego, porque basicamente 90% dos problemas são do Facebook, tá ligado? É esotérico, por exemplo. Tipo Sua conta tá semi-banida. Como é que você descobre? É Você não isso. descobre, cara. Você começa a testar. Não, eu tô com um bloqueio da minha conta, eu tô com um bloqueio do meu avatar, eu tô com um bloqueio do não sei o que. Você tem que ficar descobrindo com a pessoa o que tá errado lá. E fala assim, a resposta é sempre assim, abre um suporte no Facebook e vê o que tá acontecendo lá. Então, o que eu penso assim, é que é mais fácil, porque eu acho que tá mais no nosso poder, copy fazer um milagre. Sim, a copy sim, entrar e performar nitidamente, porque a gente tem menos fatores externos. É a sua audiência, é o seu expert e a sua comunicação. Tráfego tem tanta coisa aleatória que foge disso, de tipo, sua conta tá blindada, ela tem tempo de mercado? Não tem? Então essa promessa que não tem nada demais, você tá proibido de rodar ela, porque eles acham que é agressivo demais. Isso. Sabe? Eu vou até só fazer um parênteses, né, que a gente acaba falando muito de Facebook, mas assim, Perfeito. Google, assim, tem algumas coisas ali no Google que são mais perenes, assim. Então, o próprio SB Copy tem uma campanha no Google Ads da SB Copy que ela roda desde 2018. Desde que eu entrei na SB Copy em 2018, é a mesma campanha com poucas alterações, assim. Então, tem alguns lugares ali que você consegue ter um mínimo de estabilidade, mas de vez em quando também dá uns piripaques, assim, tipo, sei lá, tem 30 conversões por semana, essa semana converteu 3. Você fala assim, por que aconteceu? Sei lá, entrou um concorrente novo no jogo de palavras, comprou não sei o que lá. Mas, então, vou dar um pouquinho da minha opinião. Eu vou contar um pouquinho da minha história também, tá? Por favor. Espero que vocês não se emocionem. Mas é porque a minha vida digital é transitando entre copy e tráfego. Sim. Então eu sei mais ou menos assim, onde o calo aperta, assim. E eu comecei como copywriter, porque eu vim lá como redator publicitário. Então eu comecei maravilhado pela copy. Falei assim, cara, a copy é muito louco. Você muda uma oferta ali, você faz uma promessa e de repente começa a vender. Até o momento que eu fazia, né, essas coisas pra minha esposa, até que o momento que é exatamente o que você falou, chega uma hora que satura, né? Então, assim, todo mundo que você conversou lá, já comprou, e quem não quer comprar, não compra mais. E daí você tem que buscar outros caminhos. Daí eu falei, putz, preciso de um gestor de tráfego, certo? E foi um inferno. Foi um inferno. Foi tipo, eu não lembro direito, mas foi pelo menos assim, 1 ano e meio, 2 anos, sofrendo em busca de gestor de tráfego. Dava muito trabalho, assim. Então, esse povo de agência, sabe? Tô zoando. Tava uma agência de tráfego só. Não, assim, você chama um amigo pra fazer o tráfego. Não, dependendo da época que você falou, realmente é um mercado que ele se profissionalizou. Isso, eu tô falando recente. lá atrás, eu tô falando em 2018, assim. Então, putz, eu chamei um amigo pra fazer o tráfego dos meus projetos. Sim. Cara, dava tudo errado. Eu perdi um projeto gigantesco porque esse amigo fez tudo errado no tráfego, assim. E eu nem sabia nem olhar e falar assim, cara, tipo, acho que tem coisa errada ali. Sabe assim, acontecia bastante tipo, isso. Você não conseguia olhar a frequência, olhar o público que ele tava usando, a gente... Eu nem entrava. O cara fala assim, cara, sei lá, a frequência tá alta. Eu só repassava isso pro cliente. Falava assim, não tá vendendo porque a frequência tá alta, tá ligado? E o cliente fala, quê? Tipo eu, assim, né? Tipo, era a mesma coisa que eu falava. Daí eu falei assim, cara, então eu vou aprender tráfego. Na verdade, eu já tinha tentado algumas vezes, mas é muito comum, né? A pessoa, ela olha o Facebook lá, ela já dá um tilt e fala, nossa, isso é muito difícil, né? Daí o dia que eu falei assim, não, cara, eu vou aprender essa porra, tipo, de um jeito ou de outro, eu vou sentar e vou aprender. E eu aprendi. Tipo, e é bem mais simples do que parecia, certo? E daí eu tive minha fase maravilhado com tráfego. Que eu falei assim, cara, não adianta nada ter copy se você não consegue funcionar isso. Tipo assim, tráfego é o mais importante, ponto final, né?
Complementa alguma coisa, só pra não só eu falar, né? Enfim, eu vou contando. Não, eu acho que é assim, agora saindo um pouco dessa polêmica, qual é o mais importante, tem que andar junto, né? Sim. Na própria Hardcore já aconteceu às vezes da gente, tipo, fazer uma campanha, um anúncio, é o anúncio que mais atrai pessoas, aí quando você vai ver por conta da cópia, atrai pessoas totalmente desqualificadas que não agregam nada ali. Então, se não for um caminho conjunto, não adianta nada. O tráfego, na verdade, ele impulsiona, né? Se o resultado é ruim, não tem o que impulsionar ali. Se a cópia é ruim, né? Eu acho que o lance antes, eu acho que o mercado não era tão competitivo, a gente não tinha tanta gente que nem a gente tem hoje no digital. Então, mesmo com erro grosseiro, o Facebook te entregava o que você queria. Sim. Hoje, não tem como copy e tráfego trabalhar separado. Não tô falando que todo copy tem que saber tráfego, todo tráfego tem que saber copy, mas eles têm que trabalhar junto. Porque o exemplo seu, por exemplo, às vezes por estratégia, eu vou fazer um anúncio para um consultor de negócios. E eu posso fazer um anúncio vago, porque eu quero ser rápido, curto, e falar tipo, ei, consultor, você gostaria de saber como cobrar mais pelos seus serviços? Clica aqui e se inscreva para minha aula. Algo simples. Pode acontecer? Pode. Mas aí eu dependo de um gestor de tráfego muito bom que nível de audiência vai mostrar isso só para consultores empresariais, porque senão eu vou ter cara de fitness, eu vou ter nutricionista, eu vou ter todo esse jeito. Então se o meu gestor de tráfego é desse jeito, é novato, a nível de copy eu tenho que deixar claro quem é, porque vai mostrar para essas pessoas, mas elas vão saber que não é para elas. A copy também filtra, né? Não, com certeza. Com certeza. Inclusive, foi aí, né, depois de fazer muito tráfego, eu fui trabalhar na Hardcore como head de tráfego. E daí, cara, eu vi que o tráfego acabava ficando com uma responsabilidade que no fim das contas não era dele. Porque o tráfego era meio que a última coisa a ser feita. Né? Então, basicamente, começava lá, o copy pensava a ideia o design fazia o design, e integrava tudo, etc e tal. Daí chegava pro tráfego já os anúncios. Roda aí. E daí as coisas começavam a dar errado, e a galera olhava pro tráfego e falava assim, meu, e aí? O que tá acontecendo? Por que não tá bom? Por que os números não estão bons? E a resposta era, cara, porque os anúncios não estão legais. Tipo, os anúncios não estão funcionando. Então, volta pra copy e esses anúncios precisam ser melhores. E, inclusive, era uma coisa que eu sempre falava pros gestores. Eu falava assim, galera, vocês têm que saber copy, cara. Porque assim, se simplesmente chegar anúncio pra vocês e vocês falam assim, nossa, tá bom, tá ótimo, tô subindo aqui, vai sobrar pra vocês. Porque os negros vão perguntar pra vocês por que não tá, o CPL não tá bom, por exemplo, vocês têm que ter uma resposta. E daí eu comecei a pensar assim, putz, cara, quer saber? Tipo, grande parte... Né, isso é uma verdade, assim, não é nenhuma coisa que está em discussão. Assim, grande parte do resultado do tráfego é o criativo, cara. É o criativo. Assim, eu acho que talvez, polemicamente, assim, copy é uma habilidade que todo mundo no marketing digital tem que dominar num nível ou outro. Tráfego, nem sempre. Nem sempre. Porque se você pegar todos os grandes players que divulgam tráfego, eles são excelentes copywriters. Sim. Mas nem todo mundo de copywriting ou de estratégia ou de às lançamento vezes não sabe aberto, nem entrar no... Sabe tráfego, não sabe. Uhum. E não precisa saber, porque ele tem uma equipe ali que saiba. Mas a pessoa que sabe tráfego num alto nível, ela tem que entender de copy. Tem que entender. E porque, assim, se você pegar qualquer lançamento que a gente faça, que a gente fez lá na Hardcore, se você olhar os resultados da captação lá, você vê que assim, é sempre assim, um ou dois criativos que fazem o lançamento. Então, assim, a pessoa investiu 500 mil reais, um lançamento gerou... um criativo gerou 90% desse resultado. Daí, até eu tava escutando um cara esses dias, né, que ele falava assim, né, que chega um momento de escala, né, aquela pessoa que já tá investindo, sei lá, 5 mil reais por dia, 10 mil reais por dia, 20 mil reais por dia, que assim, não tem como não saturar um público lá no Facebook Ads. Então, o que a pessoa faz? Ela simplesmente põe público aberto, ou seja, assim, qualquer pessoa pode ser impactada, mas assim, o que vai fazer a diferença é a oferta que tá lá. Cara, entendeu? Eu trabalhava num projeto que, antes da Hardcore, que essa era a estratégia do meu diretor. Era de 20 a 30 mil por dia, era violento. Qual que era o jogo ali? A gente trabalhava com público aberto, então a gente tinha público fechado, o nosso público ideal, mas aquilo ali não dava vazão. Não dava, né? Público aberto e assim... Segmentava na copy. Segmentava na copy. A copy era um bagulho louco. Era extremamente segmentada, porque fazia um teste com a pessoa e personalizava a página de acordo com ela. Mas não só isso. Era um jogo absurdo de criação de... criativo. Porque ideias, quando você né? tá com 5, 10 mil por dia, um criativo que duraria, sei lá, um mês e meio, em uma semana você matou esse criativo.
Cara, inclusive, uma época eu tava procurando uns vídeos pra ver, coisa de criativo, de que os melhores vídeos eram de pessoas do tráfego, falando sobre a criação mesmo do criativo ali, a ideia mesmo. E não eram copywriters, eram pessoas do tráfego, que foi o que você falou, né? As melhores pessoas do tráfego são boas em copy. É porque copywriter, às vezes, pode cometer mais o erro de querer ser artista. E não tô dizendo que precisa ser assim. E tráfego é um pouco mais mecânico. Por isso que a gente, às vezes, pega a página e aí você para pra pensar e fala, peraí, mas cadê o nome do evento claro aqui? Cadê a data? Cadê a hora? Porque a pessoa se pega tanto, não, mas eu vou criar uma oferta tão assim, mas... E daí? A pessoa sabe o que ela tá fazendo, ela caiu aqui, ela entende que eu tô chamando ela pra uma aula, não deixou clara. Sim. É. Não, até, isso é uma outra coisa que eu sempre falei quando, por exemplo, né, a pessoa fala assim, o lançamento não foi bom porque vieram os leads errados, né? Daí eu chego pra pessoa e falo assim, olha, vamos lá. Um exemplo bom. Assim, cara, os criativos estavam falando com artesãs que querem ganhar mais. O público era artesãs. Ela chegava numa página e ia estar lá escrito: se você é artesã e quer ganhar mais, assine aqui. Então, assim, não tem como você me falar... Porque, assim, a pessoa tem que estar no interesse de artesanato, ela tem que ter visto aquilo e falar assim, nossa, eu quero ganhar mais. Ela tem que ter se inscrito, ela tem que ter assistido às aulas, então não dá pra você chegar e falar assim, mas não era uma artesã que queria ganhar mais. Assim, então a pessoa é louca e tava vendo 15 anúncios no Facebook, ela clicou nesse porque, ela, na verdade, ela é um roqueiro de 50 anos. Tipo, não é, cara. Então, assim, no fim das contas... essa tem sido minha conclusão, assim, talvez eu mude daqui a alguns anos, eu descubra outras coisas, mas hoje eu vejo que, assim, é o que você falou, sem você ter um conhecimento de copy, eu acho difícil você ser um gestor de tráfego de escala. Por exemplo, porque, por exemplo, no seu exemplo, tipo, se o cara tiver um conhecimento da persona, sei lá, do avatar, do como você quiser chamar, falar, legal, talvez eu trouxe essas pessoas artesãs que querem ganhar mais. Porque quem fala, não, beleza, tô aqui, eu tô feliz. Não precisa me dar aumento nunca mais, eu quero ganhar só isso. Mas então tem que ter alguns filtros. Qual que é o preço do produto? Não é todo artesão que quer ganhar mais que pode pagar pela solução. Sim. E aí o copy tá dando a ferramenta para ele saber o que ele precisa fazer. O gestor de tráfego sabe como ele busca, como ele filtra por ganho uma pessoa dentro dessa audiência. E é papel do copy também, entender esse público, entender qual oferta vai fazer sentido. Do próprio expert também, né? Não adianta um produto desse, o expert ir lá fazer um produto, sei lá, de 10 mil reais. Tem que ter muito essa noção também, certo? Mas de um jeito ou de outro, tudo acaba respingando lá no copywriter. Ele tem que saber o que ele está fazendo para as coisas acontecerem. Então dá para dizer, estou fazendo uma pergunta, não é uma afirmação, que necessariamente tem que ter um grande copywriter num projeto para ele dar certo? E o contrário talvez não seja verdadeiro? Cara, sim. Acho que sim. É que se você tiver um grande gestor de tráfego e um copywriter ruim, o gestor de tráfego vai conseguir deixar muito claro o que tem de errado no... Ele vai conseguir ele consegue diagnosticar o projeto melhor que um copywriter, eu acho. Ele consegue, fazer o post-mortem do negócio. Porque ele é um pouco copywriter, né? Cai um pouco nisso. Cai nisso, porque daí para o cara ser um grande gestor de tráfego, ele tem um bom conhecimento de copywriting. Logo, premissa 1, premissa 2, logo copywriting é mais importante. Então, obrigado, gente. Não, mas vamos falar então um pouquinho mais... porque assim, uma dúvida que o pessoal tem muito, especialmente lá na SB Copy, os alunos da SB Copy, é que... isso também, assim, na verdade, isso é uma mania de quem compra muito curso. É que a pessoa, assim, compra o curso de copy e dela fala assim, não, mas agora eu preciso aprender tráfego. Daí ela faz o tráfego e ela fala assim, não, mas agora eu preciso aprender design. Não, agora eu preciso fazer lançamento, agora eu preciso fazer social, agora eu preciso aprender... A pessoa quer aprender tudo e não põe nada em ação. Né? E não põe nada em ação. Então, assim, vamos pensar. Acho que é legal debater isso também, né? É possível um copywriter ser um grande profissional sem ter conhecimento de tráfego? Eu falo assim, cara, eu não quero nem abrir o Facebook Ads na minha vida. Eu consigo? Cara, a não ser que ele tenha um gestor de tráfego muito babá, que traga tudo mastigadinho para ele, você tem que ter uma noção. Na minha visão, assim, ajuda. Tornaria mais fácil esse objetivo. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um diagnóstico de uma campanha que tá rodando, uma campanha que já rodou, eu olho tudo de uma vez só.
Sim. Eu vou ver os anúncios, eu vou ver a taxa de clique na página, aí eu vou ver a frequência, eu vou ver o público que estava rodando, quais os melhores resultados, por quanto tempo durou. Isso vai me dando uma ideia de quem é o meu público, quem realmente eu estava atraindo. Então eu acho que isso encurta muito o tempo de você acertar uma oferta, acertar um lançamento. Sim. Você pode esperar um estrategista trazer tudo isso para você, esperar um cara de gestor de tráfego, mas eu acho que sem essa proatividade, você não consegue. Uhum. É pior quando a pessoa é autônoma, né? Porque, por exemplo, numa agência a gente tem lá todo mundo, todas as partes da equipe. Quando a pessoa trabalha sozinha, às vezes é só ela. Eu acho que é o que vai tornando difícil você, escalar sozinho. Porque antes era mais fácil. Antes você é que nem tem um canal de YouTube, que antes você fazia um celular e dava pra você começar e ficar famoso, e depois você criava. Dava. Hoje dá? Talvez dê menos. Porque a régua subiu tanto que é esperado que você comece com uma câmera X e um microfone tal pra começar. A régua subiu muito. Hoje, você sozinho fazer tudo, se você já não vivia de fazer conteúdos, você já não tem uma base pré-existente, eu acho muito difícil você conseguir chegar a resultados expressivos. E às vezes a pessoa tem, quando ela é autônoma, ela acaba ficando muito no escuro e às vezes ela pega um cliente que está mais no escuro que ela. E daí fica literalmente uma conversa de cegos, assim, né? Porque a pessoa compra a ideia do copywriter de que ela vai vender mais, só que às vezes o copywriter sozinho atuando ali, ele não gera um resultado expressivo, daí a pessoa ainda fala assim, copyright não funciona, e o copywriter não sabe devolver, não, funciona assim porque ele não está gerando resultado, daí fica uma conversa meio de louco também, certo? Ao mesmo tempo a gente falou aqui há uns episódios atrás que como uma agência, como vocês comentaram, né, a pessoa consegue ter toda essa noção do todo. Tava até falando com o Jordão ontem, né, que é o CTO, e que a Hardcore, por exemplo, né, ela acaba sendo uma escola de estrategista ali, né? Praticamente uma produção diária de estrategista, porque o copywriter, o gestor de tráfego, o designer, eles estão todo dia conversando sobre o projeto como um todo, e isso vai dando esse expertise para a pessoa saber mais o que está acontecendo e ter essas noções, como você falou, né? De frequência, de alcance, não sei o quê. E até mesmo lá na oficina, né? Ontem o cara falou assim, eu coloquei essa copy no ar e ela teve 10 mil de alcance. Eu falei assim, cara... O que significa? Foi basicamente isso que eu respondi. Falei, isso não quer dizer nada. Tipo assim, e o que? A gente tem falado muito de público, né? Na oficina, sim. Coincidentemente. Basicamente, o problema do copywriter assim, é sempre o público, né? Tá sempre na persona. Sempre. Não, se ele não sabe ler tráfego, por exemplo, você não sabe ler tráfego, ele vai ficar super feliz. Mas, cara... Pior copy do mundo. Você joga o dinheiro lá, vai chegar em 10 mil pessoas. Exato. Não vai falar não pro dinheiro. Esse é um dos dramas. Você joga dinheiro lá no Facebook, eles aceitam, né? Eles não falam assim, cara, não faz isso. Às vezes ele até fala, olha, se você demilitou muito público, não tem como, eu não consigo passar mais por isso, mas... Não, uma coisa que eles fazem, por exemplo, se você tá colocando R$50 por dia, você coloca 500, eles avisam, né? Eles falam assim, olha, essa não é uma verba normal, hein? Você tem certeza? Assim, tenho certeza. É um público pequeno, entendeu? Isso. Enfim, então assim, a gente já chegou à conclusão que copywriting é o mais importante. Acho que isso já ficou claro, não precisa nem mais debater. E se algum gestor de tráfego... Não é o mais importante. Eu não sei se é o mais importante, mas assim, copywriting, ele é... Se a gente fosse equacionar habilidades, matérias do marketing digital com matérias que a gente vê no colégio, ele estaria no nível de um português, de uma matemática. Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que dominar. História é legal você saber, mas dificilmente assim, sabe, cara, prático dia a dia. Analogia, cara. Mas Não, eu sendo um historiador, tô falando então, isso que eu real. fiquei pensando agora. Eu acho que ajuda você para dar o próximo passo. Você ter uma análise mais crítica, você conseguir subir de nível. Mas aquilo ali é o básico, é a linguagem do seu mercado. Até porque, né, a gente falou aqui que os grandes gestores de tráfego, eles também são grandes copywriters, até mesmo para vender a própria habilidade deles, certo? Por isso que eles são grandes vendedores, por isso que eles fazem muito dinheiro, por isso que eles têm muitos clientes, por isso que eles têm filas de clientes, porque eles são bons copywriters também, certo? E quem sabe um dia eu faça um podcast sobre gestão de tráfego que eu defendo outro ponto de vista.
Mas nesse momento, essa é a minha opinião. Todo mundo que já teve na sua equipe de tráfego tá muito triste. Nossa, eles devem não, espero que eles não assistam. Mas eu sempre falei isso pra eles. Eu falei assim, cara, aprende tráfego ou você vai... Quer dizer, desculpa, aprende copy ou você vai ficar tomando aí, porque os caras vão ficar falando pra você que a culpa do custo por lead alto é tua. E daí você vai ter que ficar lá se virando nos 30. É a grande briga, né? E assim... Culpa de quem? Dava muito pau quando eu tava na hardcore por causa disso. Porque assim, é muito mais fácil você mexer num público do que mexer um criativo. Sim. Porque criativo você tem que fazer outra copy, o expert tem que gravar, o designer tem que fazer, etc e tal. Só que é isso que resolve. Então eu ficava nessa de, puta, tenta trocar uns públicos, acha outro público, não sei o quê. Fora que a visão do copy eu fiz o negócio certo. Por que você tá fazendo o negócio certo e dá errado? Tem um lance assim, tipo, cara, porra. Eu já sei, né? Eu já sei a resposta. Enfim, acho que temos a conclusão, então eu vou fazer um final político aqui. Diplomata, né? Pra variar um pouco. Eu acho que... Tirando os cortes que vão ser polêmicos, né? O importante é a pessoa chegar até aqui e ela ver que não foi tão polêmico clickbait, assim. É o clickbait, puro clickbait. Essa é uma estratégia de copy, inclusive, para aumentar a visualização de um podcast. Mas acho que é um pouco isso que você falou, né? Vão ter momentos em que cada uma das áreas faz mais sentido, né? Você explorar. Dá para dizer assim, né, que o copy é como se fosse a fogueira e o tráfego é você jogar a gasolina lá. Sim. Acho que é um bom jeito de explicar os dois, assim. E um funciona muito bem com o outro, né? Se você deixar os dois. Vão ter alguns casos, assim, né? Tem alguns experts que eles têm uma força orgânica muito grande, assim, eles conseguem simplesmente sobreviver sem tráfego. Tipo a Virgínia, né? Eu imagino que ela não usa tráfego, né? Eu nunca fui atrás disso, né? Vocês estão ligados? Não. Ela faz 22 milhões numa live. Ela usa tráfego, né, cara? Tipo, quando ela aparece em todos esses blogs, essas coisas, tipo, parte deve ser por interesse e parte ela deve pagar para trás. Então ela tá usando tráfego direto, né? É um tráfego pago de outra forma, né? Esse tradicional que a gente tá falando aqui. Mas mesmo alguns players, né, grandes, assim, né? Tipo, sei lá, pega Lara, Nesterowski, Bruno Perini, tipo, agora ele usa, assim, um pouquinho, mas eles sobreviveram muito tempo só fazendo oferta para um público que já tava lá, certo? E daí chega um momento em que eles têm que falar assim, puta, agora saturou e eu vou ter que ir atrás do tráfego. Inclusive, acho que isso é legal dizer também, que eu ficava puto, né, quando chegava cliente na hardcore e falava assim, olha, eu fiz um lançamento sem investir nada e vendi 100 mil reais. Agora eu quero investir em tráfego, assim, então eu quero faturar 1 milhão. Assim. A pessoa não entendia que ele tinha uma demanda. Não é bem assim, né? Então, quando você começa a investir em tráfego, também é uma outra jornada de consciência, né? A pessoa vai demorar mais para se tornar sua cliente, então... É muito comum o primeiro lançamento com tráfego faturar menos do que os que estavam faturando no orgânico ali. Também são coisas que as pessoas têm que entender um pouquinho, né? Que não é simplesmente... vendeu... Com 1.000 pessoas, vendeu 100. Se eu botar 10 mil com tráfego, vai vender 1.000. Tipo, não é uma coisa assim. É difícil de acreditar, porque tem gente que repete isso. E assim, até 2016, 2017, isso acontecia. Isso foi a realidade. Aí no Covid ainda... Deu uma ressurgida de deu um boom, cara, assim. Covid e projeto ruim vendia. Sim, nossa. Tipo, sei lá, cara, aconteceu. Mas, a gente sabe. Mas hoje em dia, né, tipo, a gente vê, tipo, por exemplo, poxa, não é porque você colocou 10 e sai 20, que se você colocar 20 vai sair 40. Às vezes você vai colocar 20 vai sair 35, porque sobe o custo de uma coisa ou outra aqui, a audiência não é tão expansível, tem que ter... Não, esses dias eu tava conversando com uns amigos, assim, né, e daí eles começaram a falar assim, nossa, porque o Covid, né, tipo, foi horrível, nossa, meu negócio foi péssimo, cara, puta. Isso é foda. E, tipo, né, assim, a gente nem tava falando, assim, da questão de saúde, né, não, mas a tipo, de como impactou os negócios, profissionalmente, assim. Como a gente teve estabilidade enquanto as pessoas que a gente conhece foram... E daí a pessoa fala assim, não, eu tive que ir pra home office, foi horrível, nossa, e meu negócio, eu tive que ficar fechado, nossa, foi péssimo. E eu só pensava assim, cacete, cara, será que eu falo que foi muito bom? Cara, nossa, foi meu recorde de venda. Tipo, nossa, eu nunca vendi tanto na minha vida. Tipo, até que era legal as pessoas ficarem em casa, não era tão ruim assim, né? Mas foi bem isso, assim, né? O Covid foi... Mas espero que não volte nunca mais, vai. Vamos ser justos, certo? Que bom, cara, porque esse foi o corte mais polêmico seu, tá ligado? Foi mais polêmico tipo assim, que a parte Covid do foi maravilhoso, Covid foi ótimo. Assim, né? Você é cancelado que nem a Pugliese, cara, esse pessoal, tá? Tipo... lembra, né, que ela foi fazer festa, né? Muito feio, muito feio. Agradeceu a bênção do Covid.
Bom, pessoal, então acho que deu para entender muito bem, né, o que a gente quer dizer quando a gente fala que copy é o mais importante. Enfim, quando a gente fala que os dois são importantes e que fazem parte, né, de uma mistura só no fim das contas. Eu recomendo fortemente, né, que um copywriter entenda de tráfego, não necessariamente a ponto de fazer campanhas, mas que ele entenda, porque é importante. E eu recomendo muito que um gestor de tráfego aprenda copy, Sim. aprenda sobre persona, aprenda sobre ofertas irresistíveis, esse tipo de coisa, porque uma coisa vai alimentar a outra, certo? Você não tem que saber construir uma campanha, mas você tem que saber como ela funciona, entender as métricas. É a mesma coisa, você não tem que saber como é que monta o celular, mas você tem que saber usar. Exato, e saber o que é um público, quais são os tipos de público, que tipo de público vale a pena, até mesmo para você dar uns insights bons, assim, para não ser umas ideias ruins que você dê, assim, que às vezes surgem por aí também. Certo? Então, se você tá escutando a gente pelo Spotify, segue a gente. Se você está no YouTube, deixa seus comentários. Se você tiver sugestões de episódios pro Copcast, manda lá no Instagram, @sbcop, que a gente vai utilizar aqui se eles forem bons, certo? Certo. Algum último recado? Não? Então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio do Copcast. Um abraço. Falou, pessoal. Valeu.